Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre o Banco do Brasil porque o banco divulgou os seus resultados no dia de ontem e foi um resultado super interessante. Não é à toa que o Banco do Brasil, as ações, né, estão subindo hoje cerca de 5%, batendo aí seus R$ 42. Chega até a ser um pouco triste isso, se for falar bem a verdade, porque no fim das contas eu quero investir numa empresa que é uma empresa lucrativa, que pague dividendos, mas que as cotações estejam descontadas, né, ou seja, estejam caindo, porque assim eu consigo comprar cada vez mais ações desse banco com a mesma grana, vamos colocar dessa forma. É óbvio, tá, que eu fico feliz quando as ações estão subindo, mas essa tristeza, vamos colocar assim, é porque agora eu tenho que trazer talvez mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de ações que eu comprava e às vezes, né, o gap vai fechando entre a cotação da ação e o preço teto. Isso eu expliquei em vários vídeos aqui. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui o resultado, vou comentar os principais destaques, quero mostrar algumas planilhas, então fica até o final do vídeo para te ajudar, certo? E se puder, comente qualquer coisa aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal aqui a ser divulgado, o algoritmo entender que vocês gostam. Então, comenta um obrigado pelo vídeo, um valeu, um boa noite, boa tarde, bom dia, qualquer coisa que você comentar ajuda demais. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e agora bora pro vídeo. Bom, como eu comentei pra vocês, tá? Na verdade, eu tô gravando esse vídeo aqui pela segunda vez, tá? Só pra vocês saberem, né? A primeira vez eu gravei inteiro e eu não tinha gravado meu áudio. Mas basicamente, vamos que vamos. Pra vocês, é a primeira vez que vocês estão ouvindo. Basicamente, aqui os resultados, alguns destaques, tá? Eu acho que é interessante de trazer pra vocês. Lucro líquido de 7,8 bilhões de reais no segundo TRI de 2022, tá? É um crescimento de 18% comparado ao primeiro TRI de 22 e um crescimento de cerca de 54% comparado ao segundo TRI do ano passado, ou seja, crescimento trimestral e também anual. A margem financeira bruta, que é super interessante de olhar, atingiu 17,1 bi, um crescimento de 11,2% comparado ao TRI anterior. A carteira de crédito ampliada, que é muito importante, aliás, a gente está falando aqui de um banco, atingiu 919,5 bilhões de reais nesse trimestre, tá? As despesas administrativas também cresceram, mas vocês podem ver que cresceram muito menos se comparado às outras linhas de receita, tá? Então isso mostra de uma forma muito clara a eficiência do banco em controlar suas despesas e, obviamente, gerar resultados cada vez melhores. Então, as despesas administrativas cresceram apenas 1,3% comparado ao TRI anterior e o índice de eficiência, que é basicamente o índice que mostra uma conta entre as despesas administrativas e as receitas operacionais, está no menor patamar da série, em 33,2%. O índice de eficiência, basicamente, quanto menor ele for, melhor, né? Quer dizer que o banco está mais eficiente ainda, tá? Então é muito interessante ver não só um lucro crescendo, uma despesa crescendo menos do que as principais receitas, tá? Linhas de receitas, e um índice de eficiência cada vez menor, tá? Nesse caso, menor, melhor. Atenção, também, ponto super importante, o guidance foi revisado para cima. O que é o guidance, tá? É basicamente as projeções em algumas principais linhas, tá? Por exemplo, de lucro, que a própria empresa, né, o próprio banco dá pra gente, né? Dá para os investidores, dá para os analistas. E quando a empresa revisa o guidance para cima, isso chama uma atenção super positiva, tá? E o contrário também é verdade, obviamente. Se ela revisa o guidance para baixo, isso chama atenção de forma negativa para o mercado. Então a gente teve muita coisa boa para Banco do Brasil, além do anúncio de juros sobre capital próprio e dividendos que eu vou mostrar no final do vídeo, tá? Então, basicamente, aqui são os destaques do resultado. Quero trazer para vocês aqui a própria planilhinha, né, que eles mesmos divulgam no release. Então, como vocês podem ver, margem financeira bruta crescendo 18% ano contra ano, 11% tri a tri, as receitas de prestação de serviços, tá, crescendo 8,9% ano contra ano, 4,3% tri a tri, o lucro líquido, como eu falei, 14,5% tri a tri e 38% ano a ano. Acho que eu coloquei 54 lá atrás, mas na verdade é 38, tá? Qual que é a grande ideia aqui? Quando vocês olham, né, PSLD, despesa administrativa, também cresceu, mas cresceu muito menos, tá? E não acompanhou o crescimento das principais linhas de receita do banco. Por isso que a gente diz, foi mais eficiente, gerou um resultado melhor, tá? Um destaque que eu queria comentar também é o lucro de BB Seguridade. Acho que vale lembrar para todo mundo aqui que Banco do Brasil é controlador de BB Seguridade, tem sua participação lá. E é óbvio, quando o BB Seguridade vai bem, é óbvio que seu controlador também engloba, vamos colocar dessa forma, o resultado, tá? Então eu acho que eu fiz, se eu não me engano, um vídeo de BB Seguridade aqui no canal. Se por acaso eu não fiz, eu faço. Tanto vídeo que eu já gravei aqui que eu nem lembro quais vídeos que eu tô fazendo ou não. Mas basicamente o BB Seguridade teve um lucro de 1,4 bi, tá? E aí isso foi incorporado também de alguma parcela, né? Óbvio, para Banco do Brasil. Então isso também ajuda a impulsionar. E como eu falei, tá? As principais linhas de receita cresceram ao mesmo tempo em que linhas de despesa e PSLD não acompanharam esse crescimento. Coloquei em letra maiúscula, isso é bom para o resultado, beleza? Olha, aqui é a parte do índice de eficiência.
Por que é interessante a gente ver empresas cada vez mais eficientes? Pensa, se você é um cara que você quer investir em empresas que o lucro está crescendo cada vez mais e que você quer receber dividendos, você precisa que essa empresa seja eficiente em ter margens altas e não só isso, controlando as suas despesas, para que as suas despesas não cresçam de forma similar ao crescimento de receita e eles não se anulem. Então o que é interessante a gente ver? Receitas crescendo muito mais do que o crescimento de despesas, ou melhor ainda, receitas crescendo e despesas permanecendo quase em linha com os trimestres anteriores. Foi basicamente isso se a gente olhar para a despesa administrativa em Banco do Brasil, crescendo 1% comparado ao tri anterior, tá? E aí quando a gente vê as principais linhas de receita, foi um crescimento muito maior. Então quando a gente vê, né, esse índice de eficiência, é muito legal que o Banco do Brasil divulga isso pra gente, a gente vê essa série, até coloquei o quadradinho vermelho aqui, em menor patamar nessa série aqui. Então perceba, sai de 36,7 para 33,2, mostrando, tá, uma melhor eficiência do banco, tá? Então de novo, não quer dizer que se um tri ou outro, isso daqui tiver um pouquinho maior, um pouquinho menor, quer dizer que a empresa é ruim. Não, mas numa série mais histórica, num cenário de um longo prazo, é interessante que a gente veja a empresa tentando ser cada vez mais eficiente, beleza? Aqui, falando também de índice de Basileia, não sei se vocês sabem, né? Aqui é uma parte mais regulatória, mas todos os bancos, por regulação, eles precisam ter o que eles chamam de capital regulatório. É via capital regulatório que o banco consegue crescer sua carteira de crédito e crescer no geral, vamos colocar dessa forma, tá? E quando a gente olha para a Basileia, que é esse índice, tá? A gente vê Banco do Brasil não só muito acima, um pouco acima, né, dos seus pares privados, como Itaú, Santander, Bradesco, mas também com o índice de Basileia muito forte, né? Ou seja, esse capital regulatório é muito forte. Isso pode trazer para a gente uma noção de que o banco ainda tem espaço para continuar ampliando, né, as suas linhas de receitas, mas não isso. O índice de Basileia forte também permite, caso o banco queira, caso a empresa queira e seja da estratégia, um payout, né, ou seja, pagar um pouco mais ainda de dividendos, né, distribuir um pouco mais. Ou seja, é um ganha-ganha para os dois lados, tá? Então, quando a gente olha para bancos, é super interessante você sempre manter essa noção de entender o capital regulatório, ver quanto tá, né, o índice de Basileia, que é esse indicador, e comparar, obviamente, com seus pares, beleza? A grande discussão que sempre fica é como que é esse índice Basileia nos bancos e tais, né? Eles precisam mais capital regulatório para conseguir crescer e, na minha visão, eles ainda estão muito atrás do que os grandes bancões, como o Banco do Brasil e seus pares privados também, certo? Aqui, como eu falei para vocês, a projeção do guidance, né? Essa revisão do guidance para cima, tá? Então, olha o lucro líquido, qual que era a projeção para 2022, de 23 a 26 bi, foi revisado para 27 a 30 bi. Quanto mais lucro, a gente pode também esperar mais dividendos, isso é interessante. A margem financeira bruta, tá? Então, aqui entre 11 e 15, passando para 13 a 17, tá? Então, super interessante também. A carteira de crédito de 8 a 12, passando para 12 a 16. A receita de prestação de serviços de 4 a 8, passando para 6 a 9. Despesa administrativa manteve a projeção, isso é interessante. Perceba, eles não estão achando que a despesa vai crescer, mas eles estão falando para a gente que as receitas vão crescer, que o lucro vai crescer. Isso mostra a eficiência do banco. E a PSLD está saindo de menos 16 a menos 13 para menos 17 a menos 14, beleza? Então perceba, no geral, tá? O que a gente pode ver aqui é uma maior confiança da própria gestão, tá? E isso também traz uma maior confiança por parte dos investidores e dos analistas do banco, tá? O que eu quero mostrar para vocês? O fato relevante de remuneração complementar aos acionistas, ou seja, a distribuição de proventos, tá? Banco do Brasil comunica que aprovou em 8/8 a distribuição de 571 bilhões de reais a título de remuneração aos acionistas sob a forma de dividendos, e também basicamente 1 bi aí sob a forma de juros sobre capital próprio. Então perceba isso daqui. Você vai ganhar dos dois lados. Ah, Bruno, qual que é a grande diferença? Juros sobre capital próprio incide imposto, dividendo não incide imposto, mas no fim das contas vai receber a renda passiva, tá? Então perceba, é uma distribuição super relevante. Basicamente dando pra gente aí em dividendos 0,2 por ação e em juros sobre capital próprio tá 0,5. Esses valores vão ser pagos, tá? Até a data ali de quem tem posição acionária até 22/8. As ações vão ser negociadas ou seja, ex-dividendos a partir do dia 23. Qual que é a grande ideia aqui quando a gente olha essa questão do distribuição de dividendos? Você tem que sempre olhar a Datacom. Datacom é 22/8. Então, se você comprar até o dia 22/8 ações de Banco do Brasil, você vai ter o direito de receber esse provento distribuído.
Comprando depois, você não vai ter o direito de receber esse provento. Você vai receber os próximos, beleza? Mas bom, é um dividendo interessante. Lembrando, qual que é a nossa grande ideia aqui? Acumular cada vez mais ações para ter um número de ação cada vez maior, para que esse número, no consolidado, em todas as ações, seja cada vez maior. Essa que é a grande ideia. Essa é a estratégia. Ah, Bruno, mas e o ganho de capital? Também é interessante, deixa lá. Mas o grande foco é conseguir acumular cada vez mais ações a preços atrativos, tá? Comparando com o meu preço teto, comparando com a cotação de hoje. Falo isso em bastante vídeo, acompanha aqui para você ficar por dentro, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu gostei, de acompanhar os vídeos aqui do canal. A gente está em temporada de resultado, então vai ter bastante vídeo falando sobre anúncio de dividendo, falando sobre lucro das empresas e tudo mais, beleza? Acompanha aqui, eu tenho certeza que vai gostar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais, fui!